Essa é a nossa aula número 2. Tivemos a introdução, onde falamos tudo que ia ter no programa. Tivemos a aula 1, que é onde passamos conceitos gerais e a mentalidade de dono. E agora é algo que eu vou passar para vocês, que é simples. Antes de a gente ir para DRE, fluxo de caixa, e sim, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas tem coisas simples que a gente pode fazer, independente de onde a gente esteja. Se a gente é assistente, auxiliar, analista, se a gente é dono, um CEO, se a gente é gerente, se a gente é supervisor, independente de qualquer coisa, a maior parte das pessoas, quando pensam em botar mais dinheiro no bolso, pensa em faturar mais. Quem trabalha na área financeira, por isso que esse programa é Finanças para Não Financeiros, a galera da parte financeira da empresa tá ligado nisso, tá atento a isso. Mas a maior parte das pessoas é faturamento, 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 faturamento. Mas todo mundo que está aqui já sabe, todo faturamento ele não é igual a lucro. Se eu faturo 10 milhões, não gera exatamente 10 milhões no meu bolso. Afinal de contas, eu tenho um custo para entregar aqueles 10 milhões. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Como vocês têm que entender a cadeia de valor, o que, é que acontece na empresa, que muitas vezes o funcionário fala, o dono é rico. Será que o dono é rico mesmo? Será que o dono não vai ficar rico, não? E ainda não está rico? Qual o custo? Qual o risco disso? E aí você começa a perceber como você pode ser valioso. Por quê? Quando você gera 1 milhão a mais de faturamento, geralmente, dependendo, sei lá, serviço, muitas vezes tem uma margem de contribuição entre 30% a 45%. Terceirização tem, às vezes, uma margem entre 3% a 15%. Cada negócio é um negócio e a gente sabe que tem outliers em todo momento. Tem gente que fala, tu falasse que é 13% a 15%, o meu empresa de terceirização tem 25%. Tá, acontece, que bom, parabéns para você. Eu estou trazendo dados de mercado. Então, o que é que eu quero trazer aqui para você? Quando você tem, por exemplo, sei lá, 10% de margem, tá? Só para ficar fácil a conta. Se você aumenta 1 milhão em faturamento, você ganhou 100 mil ali no bolso. Foi 100 mil para o bolso. Você sobrou 100 mil. Mas quando você faz uma negociação, por exemplo, e você economiza 50 mil reais, né, numa negociação que seja, esses 50 mil reais ele deixa de sair naquele momento do teu caixa. É como se eu tivesse aumentado, sei lá, em 500 mil o faturamento. Se a margem é 10%, 500 mil daria 50. Percebe que muitas vezes é muito mais difícil chegar no faturamento de tipo 500 mil a mais do que fazer às vezes uma negociação onde eu consigo economizar 50 mil reais. Então essa que eu quero trazer a mentalidade e eu vou provar isso aqui para vocês. Então, vindo para cá, para pensar o seguinte. Eu não vou nem pensar o para trás, tá? Eu vou pensar no mês zero. Então vamos dizer que aqui é o mês zero. Então, no mês zero, né, uma empresa lá faturou 10 milhões de reais, beleza? Só que, isso aqui é o faturamento. Só que tem um prazo de pagamento, ou seja, o recebível, né? Aquela empresa, ela faturou hoje 10 milhões, não quer dizer que vai entrar 10 milhões hoje no caixa. Então, no mesmo mês zero ali, vai entrar zero. Naquele mês não vai entrar nada. Só que a estrutura toda, quando eu falo estrutura toda, é todo o OPEX, que são os indicadores operacionais, tá? Então, sei lá, independente do que seja a sua empresa, se é folha, logística, custo de venda da mercadoria, custo do homem-hora, combustível, pneu, saco plástico, tudo, 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 claro. Vamos dizer que tudo que tem naquela empresa para ela operar e gerar 10 milhões lá, tem um contrato, seja com quem for, sei lá, tem 10 contratos, o que seja. Tem um contrato com a prefeitura, eu tenho independente. Eu tô lá, eu vendi 10 milhões de unidades daquilo a R$ 1, independente. Entra 10 milhões. Vamos dizer que todo o meu custo para operar aquilo ali é de 5 milhões. Então, no mês zero, já vai sair 5 milhões. Qual é o resultado dessa empresa? Então, aqui seria o recebível, aqui seria o custo. Estou botando aqui, para quem é da área financeira, gente, eu não vou separar em custo fixo, custo variável, despesa, eu não vou separar isso. É só para a gente entender a mentalidade. Só para a gente entender a mentalidade, tá? Quanto é que a gente vai ter de prejuízo nesse primeiro mês, né? Então, aqui seria o custo, estou botando o modelo de custo, e aqui seria como eu vou chamar de caixa, só para ficar fácil de entender, tá? Seria o caixa. Depois eu vou trazer os termos corretos. Então, o que é que vai acontecer com caixa? Eu vou começar com menos 5 milhões. Ou seja, no mês zero, lá, comecei a minha empresa, faturei 10 milhões. Quanto é que entrou no meu bolso? Zero. Porque eu recebo, vamos dizer que eu recebo em 5 parcelas de 2 milhões. Beleza?
Então, zero. Né? Qual é o meu custo para operar aquilo? 5 milhões. Quanto é que deixou de caixa? Deixou 5 milhões negativos. Ou seja, isso aqui é um, meu Deus do céu, Deus nos acuda, né? O cara fica logo, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida, né? Só o que é que acontece? Chega no segundo mês, vamos lá que você vende mais 10 milhões. Você vendeu 20 milhões, então vamos lá. Você vendeu 20 milhões. Quanto é que entra no mês um ali da operação? Né? No segundo mês da operação, mês um. Vai ser quanto que vai entrar? Vai entrar a primeira parcela desses 10 milhões. Então vai entrar 2 mil aqui. Qual é o meu custo para operacionalizar isso? Vamos dizer que o meu custo todo para operacionalizar isso é 5 milhões. Para fazer 20 é 10 milhões. Então, menos 10 mil. Vamos dizer, se bem que não mantém, né? Deixa eu deixar essa conta aqui mais fácil. Para a gente conseguir fazer da melhor maneira. Vou deixar essa conta mais fácil. Vou deixar, quem sabe faz ao vivo. Vou deixar os mesmos 10 milhões aqui, porque quando tem variação, tem mudança, né? Dependendo do serviço, do produto, você tem que comprar mais estoque e tal. Então, para ficar fácil a conta, eu vou colocar dessa maneira. Então, 5 milhões. Qual é o meu prejuízo agora? Então, tenho 5 milhões entrou 2, estaria menos 10. Vai estar quanto no caixa aqui nesse mês um? Menos 8. Então, vou estar com menos 8 milhões. No outro mês, aí só para deixar mais fácil, tá? Tô falando aqui na munheca para você perceber que quem tem gente, tô dificuldade com o Excel. No Excel é ótimo, o Excel é fantástico. Eu vou fazer no Excel também, já tem mais exercício aqui no Excel. Mas o que eu quero trazer aqui é, cara, no papel a gente já começa a perceber algumas coisas. Então vamos lá, mais 10 milhões, vai entrar aqui agora, 10, então uma parcela, vai entrar outra parcela e uma parcela dessa, então entra 4 milhões. Aqui, menos 5. Aqui de vez 8, menos 8 com menos 5, vai dar menos 13. Menos 13 tira 4 vai dar menos 9. Então, menos 9 milhões no mês 2. Aí agora, 10 milhões. Aqui vai entrar mais uma parcela dessa, mais uma parcela dessa, entra 6 milhões. Aqui, os mesmos 5 milhões. Aqui vai ser 9, vai dar menos 8. Aí depois vem mais 10 milhões. Aqui vai ser 8 milhões. Aqui, menos 5, sobra 3, já vem para menos 5. O que é que vai acontecer aqui, gente? Você percebe que a partir de agora começa a gerar uma. É isso mesmo? Daqui entra uma parcela, daqui entra uma parcela, daqui entra uma parcela, vai aumentando, é isso aí. Então, o que é que acontece? Olha que interessante. Teve esse prejuízo aqui inicial. Se você parar, é óbvio que aqui é prejuízo. Mas você já percebeu que daqui para lá é só ladeira para cima, né? Não é ladeira, é subir no morro. Por quê? O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ser 10 milhões, os mesmos 5. Aqui vai dar 5 positivo, aí já zera. Depois vai entrar mais quanto? Aí começa, pum, 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 positivo, 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 positivo. O que é que eu quero trazer aqui de contexto, gente? O que é que eu quero trazer aqui de contexto? Que é, o empresário pode ser que ele não tenha. Olha que interessante, isso aqui é muito, muito, muito interessante. Presta atenção em mim. Pode ser que o empresário ele não tenha condição de arcar com esse período aqui, ó. Realmente, pode ser que não dê para ele arcar com isso aqui. Pode acontecer. Mas o negócio é um negócio ruim, não necessariamente. E é óbvio que eu estou fazendo algumas simplificações aqui, tá, gente? Por que eu estou fazendo algumas simplificações? Por exemplo, para que isso aqui acontecesse, quando eu falei aqui num zero começa com 5 milhões, é partindo do pressuposto que é como se fosse para operacionalizar naquele mês. Mas tem que abrir CNPJ, tem que contratar gente, até começar a fechar as coisas. Eu estou trazendo aqui um exemplo bem, 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 assim, tulo, mas para você entender que às vezes você vai estar negativo, mas o negócio é um negócio incrível. A gente só precisa ajustar algumas coisas. Porque o que eu digo para você, vamos fazer algumas brincadeiras aqui, vamos fazer algumas brincadeiras. Eu posso, eu poderia criar mecanismo para aumentar o faturamento em alguns negócios, sim, outros negócios, não. Eu poderia arrumar um jeito de diminuir
talvez o meu custo, por exemplo, diminuir meu custo aqui, posso. Como é que a gente aumenta isso? E aí é onde vem agora, entra o pulo do gato, que é a regra de Pareto, que é o 80-20. Gente, isso aqui é a regra de ouro da gente. Isso aqui é a regra de ouro da gente. Isso aqui é nosso foco. Eu tenho que encontrar os 20% que eu vou botar minha energia, que vai gerar 80% de resultado. Simples assim. E aí eu posso trazer aqui contextos assim diversos, tá? Isso aqui a gente pode brincar, e aqui agora a gente vai brincar infinito. São coisas que a gente não para pensar. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? É de fato uma lista. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma lista. Eu vou trazer o contexto aqui para você. Vamos lá, vamos entender o que seria, como é que eu posso falar? O que seria uma DRE de uma maneira simples de a gente falar. Se eu fosse trazer de maneira bem simples, o que seria uma DRE? Demonstrativo do resultado do exercício. E aí é muito interessante você ver dessa maneira, que é, eu vou colocar assim, acho que vai ficar legal. Então eu tenho receita, beleza? Tenho receita, simples assim, tá lá. Eu vou tirar os custos, as despesas e vai sobrar o lucro. É basicamente isso. Basicamente isso. O jeito que eu vou falar agora, mais uma vez, eu estou trazendo sempre finanças para não financeiros. Um jeito que eu gosto de explicar não é exatamente assim. Se você for falar com a contabilidade, né? Se for falar com um cara da pessoa do financeiro, ela, dependendo de como é o teu negócio, como é a tua estrutura, ela pode querer te dar nomes muito técnicos. E não é a nossa intenção agora. Eu vou depois passar como se fosse um book de indicadores, para a gente conseguir entender, saber o que é cada um, como é que se calcula. Tudo isso você vai ter acesso. Mas tenta imaginar como se custo fosse algo que fosse variável, né? Mesmo que esse variável seja fixo, vou explicar. E despesas é fixo. Então, o que é que eu quero que você entenda? Por exemplo, salário do vendedor é uma despesa. Está lá em custo de pessoal. Comissão do vendedor é um custo de venda. Está no variável, tá? Quero que vocês entendam isso. Então, por exemplo, combustível é fixo ou variável? É variável. Ah, combustível é quase fixo, que é sempre da mesma coisa. Mas é variável, ele pode variar. Você pode querer colocar ele algo fixo, porque você está sempre batendo a mesma coisa, tipo um reloginho. Mas ele é variável. Imposto é um variável, mesmo que ele seja uma taxa fixa. Por exemplo, o imposto, eu pago X%, porque eu já bati a alíquota máxima. Tá, eu pago X%, mas vai ser em cima do meu faturamento. Se o meu imposto é um percentual fixo e o meu faturamento é sempre fixo, algumas empresas, né, trabalham com esse modelo de um faturamento fixo, que tem alguma licitação, algo do tipo, ok. Então você vai sempre aquele mesmo valor. Mas por que isso aqui é interessante, gente? Porque você vai pegar lá e vai entender quais são as nossas, dentro daquele escopo que seja de um contrato, seja de uma operação, seja de uma vertical, seja de uma BU. O que é uma BU? BU é Business Unit, né? Unidade de negócio. Né? Eu vou olhar top despesa, top custo. Se eu tiver receita variável, top receita, da onde é que vem? E aí eu consigo pensar e racionalizar, vamos dizer assim, em cima disso. Então vamos lá, vamos pensar. Uma das coisas que a gente pode, quando a gente vai idealizar aqui, eu gosto muito de dividir dessa maneira, tá? É, produtividade, tá? E processo, marketing e vendas. Tem empresa, que eu falei, que ela é focada, ela já tem um contrato meio que fixo. Então, muitas vezes as vendas não é uma coisa, você pode vender um serviço ou outro, fazer uma licitação ou outra, tentar desmembrar, pode, mas é muito raro e aí geralmente fica para alta gerência, para direção e tal. Pode acontecer, mas o foco daqui é no financeiro, tá? E marketing também, muitas vezes, quando a empresa é desse modelo, é muito focado para um endomarketing, vai ser um marketing muito mais para mostrar para a sociedade que aquele serviço ele é interessante. E para os próprios funcionários. Como esse programa é para parte de finanças para não financeiro, eu quero focar nesse momento aqui. Guilherme, mas pelo amor de Deus, cara, tu tá na imersão marca própria, tu fala da imersão marca própria o tempo todo, tu fala de vendas, marketing o tempo todo. Eu sei, gente. Em algum outro momento eu vou falar sobre vendas, vou falar sobre marketing, vai estar aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar tudo isso aqui para vocês assistirem gratuitamente, não tem problema nenhum.
Mas agora eu quero focar muito em produtividade e processo. Por quê? Existe um indicador chamado homem-hora, o famoso HH, né? É o homem-hora. Vamos pensar numa terceirização de serviços. Vamos dizer que eu trabalho com agente de limpeza urbana, tá? E aí, o que é que acontece? Concorda comigo que eu consigo mensurar, né? Dependendo do município, eu consigo mensurar quilômetros varridos ou metros varridos por hora, né? Quilômetros por hora, tipo, limpado, né? Varrido e tal. Eu consigo fazer isso aqui. Ou metros, eu consigo fazer isso. Metros por hora, metros por segundo não, né? Mas metros por hora, quilômetros por hora, eu consigo mensurar isso aqui. E eu consigo falar o seguinte, ó, para executar isso aqui, eu tenho um número X de pessoas. Eu começo a fazer correlação. Olha, todos os contratos que eu tenho, então, vamos dizer que esse X aqui é igual a 3. Todo contrato, o volume são 3 para ser igual a X. Aí tu vai descobrir que, eita, lá em tal lugar tem uma média de 3,3. Outro lugar tem uma média de 4,1. Outro lugar tem uma média de 2,3. Outro lugar tem uma média de 3,7. Você consegue começar a encontrar isso. Quando você encontrar isso, você vai dizer, por que nesse local aqui está isso? Por que nesse local está isso? Por exemplo, aqui em Recife é muito plano. Lá em Olinda tem muita ladeira. Então, na cidade alta. Tem lugar que tem muita ladeira, muito morro. Tem lugar que é muito distante. A cidade é meio que horizontalizada. Ela não é meio que oval, ela é meio que horizontalizada ou verticalizada. O que é que acontece? Né? Ela é meio que em eixo. Então, tem que percorrer mais distância. Não consegue fazer uma malha. Então, tudo isso pode acontecer. É óbvio que o número por si só ele não vai cravar o que é certo, o que é bom, o que é ruim, que cada realidade é uma realidade. Você concorda comigo que limpar aquela área ali de Olinda pode ser muito diferente que limpar o bairro da Torre, por exemplo, no Recife? Dando um exemplo aqui da minha cidade, da minha região, entendeu? Então, tudo isso interfere. Tudo isso interfere muito. Então, o indicador por si só, ele traz um número, mas eu tenho que olhar o contexto. Ok, isso aqui, a partir do momento que eu paro para estudar esse indicador, eu começo a dizer: olha, as minhas equipes, baseado num terreno parecido com esse meu, eu não posso fazer algo diferente, né? Eu não posso fazer algo que diferente de. Aí eu vou definir, né? Aqui é a regra de ouro. Eu vou definir, ó. Este aqui é o padrão. Se eu conseguir mais do que isso, ótimo. Mas menos não pode ser. Então, todas as minhas equipes, se eu tenho aqui várias equipezinhas, nenhuma dessas equipes, eu vou fazer uma lista lá, nenhuma dessas equipes pode ter um indicador menor do que o 3,7. Sacou? Então, isso aqui é um modelo. Isso aqui isso é uma coisa que automaticamente gera resultado. Outra coisa, quais são os meus principais custos? Então, eu tenho lá, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho, nesse mesmo exemplo, eu tenho um custo com pneu. Eu tenho um custo com saco de lixo. Vamos dizer que eu tenho um custo com EPI. Vamos dizer que eu tenho um custo. Só que isso aqui está muito claro, está muito visível. Óbvio que tem vários projetos para isso aqui também, tá? Tem vários projetos. Mas eu quero que você vá o jogo atrás do jogo. Ah, esse aqui é o básico, todo mundo sabe. Esse aqui são meus top 5, tá lá meus top 5 custos. Se bem que tem vários projetos para isso. Mas quais são as outras coisas? Ah, a gente gasta muito com papel. Cara, a gente gasta não sei quantas vezes no ano. Hoje não tem motivo para usar papel. Ah, nota, tá aqui a nota de papel. Não tem motivo, não tem motivo, não tem motivo. Eu tenho um computador para tudo, eu consigo colocar no sistema. Tem um Teams, eu coloco lá, eu crio um workflow, eu coloco lá o arquivo, eu olho, batei ok, tem assinatura digital, um clique, não precisa de papel. Vou economizar. Cara, economizando em todos os contratos vai dar uma economia de 60 mas no ano. Ah, não é muito dinheiro, mas é alguma coisa. Isso é a mentalidade, porque às vezes esse do papel é a mentalidade é o assistente que ele pode fazer, é o analista júnior que ele pode fazer. Vou dar um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver aqui nos meus exemplos. Ah, vou dar um exemplo. Nota. Tem várias notas que estão sendo pagas em atraso e está dando juros. O juros é um juro baixo. É um juro de 2%. O cara fala, né? Ah, é baixo, é 2%. Só que quando para analisar, sei lá, nesse contrato é pago, sei lá, 1 milhão em boleto. Tá dando 2% disso. 2% de 1 milhão é quanto? Percebe? 2% de 1 milhão é quanto?
num mês, num ano, dá quanto? Se for todos os contratos, se for somando. Então, isso aqui é um projeto, para que nada seja pago fora do prazo para não pagar juros. Retrabalho, é a mesma coisa, entraria no homem-hora, mas na parte do administrativo. Mas vamos lá. Se eu quiser saco de lixo, eu posso pegar a mesma coisa. Sacos de lixo por quilômetro coletado. Vai criar um indicador. Quando criar esse indicador, eu vou começar a cronometrar, porque um saco de lixo é caro, é um dos principais custos. EPI. Se eu criar um projeto de treinamento para conservar melhor o EPI, o que é que vai acontecer? Se todo mundo fizer, se tiver uma melhoria de 30%, o que é que acontece na compra de EPI? Eu vou começar a comprar de quanto tempo a mais? Vamos dizer que 30% na conservação vai fazer com que eu compre 20% menos de EPI. Está nos top 5 custo. Quanto é que já é de resultado isso? Mesma coisa, pneu. Todo pneu, vamos lá, compra do pneu. Qual é o melhor pneu para comprar? O mais barato ou o mais caro? Depende. Às vezes, o mais barato ele só vai aguentar uma recapagem. O pneu mais caro ele aguenta uma recapagem com 10 mil quilômetros a mais. Aguenta mais de uma recapagem. Por exemplo, uma outra coisa que a TNT fez na Europa, eu já dei um exemplo desse uma vez, na consultoria. Ele mostrou lá que só pelo fato de calibrar os pneus todas as vezes que, antes de sair, gerava um tempo de vida médio, aumentava o tempo de vida médio em 17%. Isso aí, dependendo da quantidade de frota, aumenta pra caramba. Então, olha que interessante, vários projetos que podem acontecer. Vários projetos. E às vezes você pensa, isso aqui é pouca coisa, mas, gente, o que você faz em uma coisa na sua vida, você faz em todas as outras. Você começa a melhorar isso aqui, você começa a ter uma mentalidade de resultado, de enxugar custo, de dar resultado. E aí, muitas vezes, vira uma bola de neve nisso aqui, ó. Muda, né? Como é que eu posso falar? Muda o todo disso aqui. Isso aqui que eu tinha falado para vocês, ele vai mudando o resultado. Porque de pouquinho em pouquinho, o resultado vai chegar. Então, esse é um pouco da mentalidade que eu gostaria que vocês tivessem. Então, se eu fosse falar assim, o DRE. O DRE ele é como se fosse um boletim da empresa. Imagina você estuda, a época que você estudava, é um boletim. Ele vai dizer se você está subindo, se você está caindo, se você tá dando lucro, né, vamos dizer assim, ou está dando prejuízo. Né? Em cima do quê? Tô lá minhas receitas, eu tenho meus custos, eu tenho minha despesa, né? E aí eu vou ter um resultado em cima disso, né? Trazendo para vocês vão vendo o book de indicadores, né? Quando falar a receita é a receita bruta, tiro os impostos, é a receita líquida, tiro lá meus custos de despesa, vai dar a margem de tiro os custos, vai dar a margem de contribuição. Depois tira as despesas e aí vai sobrar o lucro, né, no final e o EBITDA. Depois eu explico o que é o EBITDA, isso é uma parte mais avançada, mas se você quiser ir mais a fundo, vai ter também sobre isso aqui gratuitamente. Mas você entende essa mentalidade? Só a mentalidade já muda o jogo. Só essa mentalidade já muda o jogo. Se amanhã você chega, você trava o seu chefe. Se você chegar amanhã no seu chefe e dizer, chefe, me fala aí quais são os top 10 problemas gerador de despesa, gerador de custo. Me fala aí. Qual é? Dois, qual é? Três, qual é? Quatro, qual é? Qual que o senhor tem plano? Tá. Me fala aí agora como é que eu posso te ajudar nos outros. Isso, se você é colaborador. Se você é chefe, faz agora, para agora também. E já pensa nessa lista. Cinco, aí vai lá, seis, sete, oito, nove, 10. Você vai fazer uma lista e vai chegar amanhã pro seu time e vai dizer, olha, time, eu tenho isso aqui tudinho, ó. Isso aqui não é meu, não, é nosso. E aí? E aí, mais uma vez, se você é dono, faz isso também, pensa um ganha-ganha. Imagina o seguinte: se você é dono de empresa, imagina que o seu time entra de cabeça nisso e eles conseguem economizar, sei lá, 100 mil mês. Vai dar 1,2 milhões no ano. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer, gente? Sabe o que é que você tem que fazer? Isso, ó. Pix. Elogio de adulto é Pix. Aí tem gente que fala, Guilherme, mas não fez nada do que sua obrigação. Eu sei, mas o fato é que aquilo ali estava sendo feito e ninguém fez nada. O que é que eu estou falando aqui? Você vai parar e vai dar uma missão para a galera. Você vai criar uma mentalidade. Gente, isso aqui não é para sempre não. Mas tem uma meta para vocês. Reduzir 100 mil, reduzir X, P, T, O. Ou agora, cara, nem eu sei quanto dá para reduzir. Então, gente, a meta de vocês é reduzir. Quero que vocês passassem um projeto para mim e criem objetivos de redução. E depois a gente vai conversar. E aí tu vai lá e pensa, às vezes o cara reduziu, não reduziu isso, mas sei lá, reduziu 30 mil,
Num ano dá quanto? 30 vezes 10, 360 mil. Tem uma equipe lá de 10 pessoas. Ah, tu não consegue pegar 10% disso, bonificar essa galera? Pra que isso? Né? É pra mentalidade. É uma vez só, tá? É uma vez só, porque senão tem gente que é, enfim, mafiosa, maquiavélica, mas chega lá, quem foi que foi o PMO do projeto, não precisa ser 10%, não precisa ser 20%, né? Às vezes é uma gratificação, às vezes é alguém que ganha R$ 2.000, só ganha R$ 500, 500. A pessoa fica e cria essa mentalidade e começa, ó, gente, meu lucro hoje é X%. Se a gente conseguir aumentar para X mais 10%, todo mundo vai ganhar alguma coisa diferente, vai ter um bônus no final do ano, não sei o quê, entendeu? Então, essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. A gente vai falar um pouco mais detalhado da RE na próxima, aí vai falar um pouco sobre fluxo de caixa e vai trazer alguns exemplos. Não vou entrar muito em balanço patrimonial, porque acho que não cabe aqui, mas vou falar muito por cima. E eu quero trazer exercício prático, você olhar e dizer assim, cara, como é que eu resolveria essa bronca? Qual é a minha estratégia? Tá? Enfim, um abraço. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Né? Um prazerzaço tá aqui com vocês. Se fez sentido para você, compartilha para algum colega, compartilha para alguém e deixa um comentário e se inscreve aqui no vídeo, no canal, beleza? Valeu, falou.